Josué capítulo 6. Essa é uma passagem conhecida, pois é a queda da cidade de Jericó. Ficou famosa essa história. Então diz assim o texto bíblico. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e o sacerdote tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, e passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor e iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e contornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e, na mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela estiver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e, levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e, à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e a sua fama, e corria a sua fama por toda a terra. Linda história. Vamos orar. Ó Senhor Deus, reconhecemos que o texto bíblico não é apenas uma narrativa histórica, mas é a Tua palavra, a Tua revelação. Por isso nós te louvamos, porque não lemos uma história como lemos em qualquer livro. Nós temos uma revelação dada por inspiração, por providência e preservação para nós. Por isso, obrigado por esta verdade. É isso que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, como disse, essa é uma história conhecida. Eu acho que a maioria dos irmãos já devem ter lido essa história, meditado aqui e também exercitado a fé com esta narrativa. Como nós já mencionamos, aqui nós estamos por volta do ano 1400, que foi o período das conquistas da terra de Canaã por Jericó e os príncipes das tribos de Israel que conquistaram a terra de Canaã. E nós estamos nesses dias tratando dessas narrativas, dessas histórias bíblicas, e nesses últimos dias nós tratamos sobre a fé que triunfa sobre o impossível. A fé que triunfa sobre o impossível. Então nós vamos ver 3 coisas apenas desta fé
que triunfa sobre o impossível. Nós precisamos manifestar uma fé de confiança para que esta fé traga alguns resultados. Nós precisamos de fé para que esta fé triunfe e a gente possa ver os resultados desta fé. Mas nós precisamos ter o processo, a caminhada de fé. Por isso eu gostaria de destacar nessa bela narrativa, nessa bela história, que primeiramente nesta narrativa nós encontramos que a fé que triunfa, ela precisa ouvir as instruções de Deus. Então, uma fé que ela produz ou dá resultado, é necessário ouvir o que Deus tem a dizer. Nós não podemos dizer assim, que Deus lhe dê, ou melhor, que você tenha boa sorte. O que é isso? Não é? Boa sorte, o que é isso? Né? Então, nós precisamos entender o que Deus quer, ou melhor, o que Deus revelou para nós, as suas instruções. Então, com isso, a nossa fé não é um ponto avulso. A nossa fé é baseada numa revelação, numa verdade, no que Deus disse. Lembre que antes, aqui dessa narrativa, dessa história, ainda no capítulo 5, Jesus Cristo aparece para Josué. Ele apareceu, Josué adorou Jesus Cristo, que é o príncipe do exército do Senhor que aparece aqui, era Jesus Cristo, na sua forma antes da encarnação, e aqui ele se manifesta em figura humana, fala com Josué, Josué o adora, e nós vemos aqui que a partir de agora, esse Senhor dá as instruções para que a fé desses israelitas possam triunfar. Então, a fé, ela produz, ou ela é producente, baseado na instrução divina. Nós não podemos ter fé na fé, nós não podemos ter confiança na confiança. Não é dessa maneira. Às vezes a gente diz assim, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Não, não é assim. Você já teve tanta fé e nunca aconteceu, né? Então, fé, para que ela seja producente, é necessário ouvir as instruções do Senhor. Então, irmãos, essa é uma verdade essencial à nossa fé. Para que a nossa fé seja producente, é necessário a gente conhecer as informações ou a revelação de Deus para nós. Essa é uma necessidade básica da vida. Numa fé sem instrução. Acreditar em quê? Na afirmação de alguém, numa força do pensamento, uma possibilidade que aquilo vai dar certo? Não. A fé que triunfa é aquela que escuta as instruções de Deus. E essas instruções, não apenas nesse texto, mas elas estão em toda a Bíblia, as instruções do Senhor. Então, por isso, Deus aqui dá as instruções. Vocês, durante algum tempo, vocês durante um dia, durante 6 dias, vocês vão rodear uma vez com a Arca da Aliança, que é símbolo da presença de Deus. Os sacerdotes vão tocar as trombetas também. O povo vai ficar em silêncio, viu? Vai ficar em silêncio. E ele deu instrução, tudo que está dentro dessa cidade, seja homens, seja animais, seja tudo que está aí. Mulheres, crianças, tudo que está aí, nada para deixar vivo. Execute tudo. Menos o quê? Menos prata e ouro e ferro. Tudo isso vai ser reservado à casa do tesouro. Então, as instruções foram dadas. Quer dizer, a informação, o procedimento foi feito durante os 6 dias. Mas, no 7º dia, como nós encontramos aqui,
nós observamos que no sétimo dia não foi apenas as instruções, foi, além disso, a aplicabilidade dessas instruções. Lembre que aqui o escritor, que certamente é Josué, o que ele faz? Ele diz, olha, vocês passam aí 7 vezes, no mesmo dia, no sétimo dia. E nesse último dia, quando eu gritar a Josué, aí então vocês todos gritarão e a cidade, os muros da cidade cairão. É interessante, era um exercício de fé que uma muralha, que era tão grande, que eram 2 muros. O muro era tão grande que tinha um muro grande e tinha um inferior, chamado externo e interno. Isso era tão grande que a casa de Raabe, toda a sua família, ficava entre os 2 muros. Então, realmente, era um muro enorme. Então, aí você cria uma expectativa. Como é que esse muro vai cair, se nós só vamos gritar? Mas aí onde nós observamos que esses israelitas eram jovens, média de 40 anos, 45 anos máximos, ou 45, e aí a gente observa que eles aplicaram isso, eles exercitaram isso. Interessante, aqui a gente observa que eles tinham uma fé em algo que era impossível, através de um grito, um muro cair. Não é verdade? Através de uma multidão, não sei quantos, talvez aí 200, 300, 400 mil, não sabemos quantos estavam ali, quanto era o exército todo que estava ali, os sacerdotes, mas o grito para derrubar muro precisava ser muito grito, né? Tem muitas coisas que as pessoas falam sobre isso, mas é irrelevante para nós. Então aqui nós vemos que foi um exercício de aplicabilidade das instruções. Deus disse assim, assim e assim. E essas instruções, depois, nesse último dia, eles tinham que gritar. E quando eles gritaram, o muro, nós não sabemos bem se eles caíram para dentro ou caíram para fora. Há muita especulação sobre isso. Ou foi implosão, né? Ninguém sabe. Mas, como o muro caiu, mas certamente caiu pelo poder de Deus, que essa foi a demonstração. Então fica aí a simplicidade da fé, de você ouvir as instruções de Deus, exercitar esta fé, ou praticar a fé, de fazer aquele exercício, só um exercício. Não era nada de poderoso ou extraordinário fazer esse exercício. Então, irmãos, a fé que triunfa é aquela que ouve e aquela que exercita. Não basta apenas ouvir, não basta apenas aprender, não basta apenas ser atento, ou atentos às verdades de Deus. É necessário exercitar. É aquilo que a gente chama de crer naquilo que Deus nos informou. Essa é uma definição que as pessoas dão de fé. Fé não é você ter uma força do seu pensamento que algo vai dar certo. Não, isso não é. Essa é a fé que todo mundo tem, mas isso não é fé bíblica. Fé não é aquela coisa mental que você acha que vai fazer e pela fé você diz que vai dar certo. Não. Fé é a gente acreditar naquilo que Deus nos informa. Então, eles creram no que Deus disse. Vamos fazer isso, isso e isso. E eles exercitaram. Isso é o que a gente chama de fé. É verdade. Isso aí é no final. É fazer isso. Precisa de fé para fazer isso. O que é isso? Esse exercício de executar tudo. Aqui tem uma expressão
coisas condenadas, é a palavra aqui. Isso na literatura hebraica, no hebraico bíblico, são 3 letras só, coisas condenadas, né? Interessante, né? Você escreve. Essa é uma palavra chamada herem, né? Coisas consagradas. O que era isso? É que essa cidade, ela pecou tanto, ela viveu tanto no pecado, tanto na imoralidade, que tudo que estava ali, naquele local, deveria ser entulho como um sacrifício a Deus. Essa era o que devia ser feito. Nada alguém poderia ficar com alguma coisa dali. Nem os vivos que estavam lá dentro, nem os animais, nem os utensílios de ouro, qualquer coisa ali de dentro, era para ir para a casa do Senhor. Tudo de vivo era para ser dizimado. Porque algumas cidades que Josué conquistou, umas, Deus disse, olha, mate tudo que tem aí, as pessoas, tudo que esteja aí dentro, tudo, mas os animais você preserve, certo? Outras casas, outras cidades deixaram as cidades, eles habitaram nas casas, só as pessoas, mas essa daqui era tudo. Nós vamos ver no capítulo 7, fica bem claro, que teve um homem chamado Acã, que pegou umas barras de ouro, né? Uma capa babilônica e guardou. Ele pagou com o quê? Com a vida. Por quê? Porque tudo aquilo era para ser oferecido a Deus. Nada sobrava. Porque eles pecaram demais. A interrogação que os teólogos fazem sobre a execução das crianças, como foi levantado a questão aqui. Como é que o Deus bíblico, um Deus de amor, faz uma coisa dessa? Perguntamos. Como é que um Deus que é bom, que enviou Jesus Cristo para morrer, manda fazer uma coisa dessa? Todo mundo, mulher grávida, todos que estavam lá, executa ao fio da espada. E diz assim, olha, a tua espada é a minha justiça, vai aí, né? Irmãos, alguns veem, só uma expressão sobre isso, que alguns observam assim, que de fato Deus foi misericordioso. Deus foi bondoso. Por quê? Porque aquelas crianças e todas aquelas pessoas viviam impregnado pelo pecado, pela imoralidade, pelo sexo, pela idolatria. E Deus foi misericordioso. Por quê? Ele executa os pais devido aos pecados, as crianças foram executadas e alguns teólogos veem como Deus foi misericordioso e salvando as crianças. Então, Deus está sendo gracioso para não condenar depois, para não executar depois. Interessante, né? Então, assim Deus está sendo, é bondoso. Eu salvo agora. E aí a gente olha, por quê? A outra premissa que a gente tem nesse argumento é que Deus, ele é o dono da vida. Nós achamos que nós somos os donos da vida, mas Deus é o dono da vida. Quando Deus diz que isso é coisa sacrificada ao Senhor, essa mesma palavra é utilizada para harém, por isso herem, de onde vem a palavra harém. Lembra? O rei tinha o seu harém, era só dele. Então, no caso, isso aqui tudo chegou a um ponto que eles pecaram tanto que eles tinham que ser incinerados. Era totalmente incinerado a Deus. Foi o caso que anteriormente aconteceu com Sodoma, certo? Só tinha o justo Ló lá que teve que sair às pressas, aí empurrando. Senão, o fogo que caiu do céu consumia ele também e toda a cidade. Então nós vemos que Deus foi misericordioso aqui. Fecha aspas. Mas também a gente vê que é uma questão de fé fazer isso. E eles estavam o quê? Obedecendo a palavra de Deus. Vamos cumprir o que Deus mandou. Pelo menos as crianças, não. Até bonito, saiu até bem na foto. É verdade. É politicamente correto. Vamos botar aqui tudo mais ou menos. Não, Deus mandou executar.
Tinha até um livro do meu colega Valnei, né? Quando Deus manda matar. Interessante, né? Quando Deus manda matar, Ele é dono da vida. Por exemplo, isso aqui não é nem assustador. Assustador é o dilúvio, né? Quando Ele mandou chuva sobre todo mundo, né? Até os animais, menos o que estava na arca, né? Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus fala para Abraão sobre aqui o 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não chegou ainda a iniquidade dos amorreus. É, É é isso aí. essa narrativa. Passou ainda 650 anos dessa data aí, para que essa medida dos amorreus, que era o principal grupo do povo de Canaã, eram os amorreus, chegasse à medida. Quando chegou a medida, a espada de Josué chegou em Canaã. Irmão, ele já tinha falado há muito tempo. Olha, irmão, só para um parênteses diante disso. Quando o cheiro dessa privada, desculpa a expressão, chamado mundo, chegar nas narinas de Deus, ele incinera. Porque ele é dono da vida. Ele é dono da vida. Ele dá descarga. Desculpe aí a expressão chula, mas quando o aroma desse mundo perdido, mal, perverso, diabólico, chegar nas narinas de Deus, como foi o caso dessa civilização aqui, dos cananeus, os amorreus, a ira de Deus caiu. E isso anteriormente caiu sobre o universo antediluviano, caiu sobre Sodoma e Gomorra, e lá nos anos 70, tem a cidade, que não está na Bíblia, mas é algo histórico, a cidade de Pompeia, ela foi completamente, era de noite, quando o vulcão Vesúvio explodiu e matou todo mundo. Passou para a história como a ira de Deus. Por quê? Porque o retrato de Pompeia era a pior imoralidade que alguém possa pensar naquele período do Império Romano. E assim vai, cidade por cidades na história. E agora a gente vê que não é algo apenas localizado, né? Não é uma cidade ali, outra acolá, um país. Nós vemos isso de maneira mundial. Então, o pecado. Pode ter certeza que no dia que esse aroma podre chegar diante de Deus, não tem outro jeito. Ele reage, não que ele mude, mas ele reage fazendo justiça à sua própria santidade. Pois ele é um Deus justo, o universo dele é moral e ele cobra. Não tem jeito. E lembre, ninguém mesmo, ninguém é inocente perante Deus. Ah, fulano é inocente. Não existe ninguém inocente. Alguns anos atrás, houve a queda de um avião lá em São Paulo, e eu vi os slogans das pessoas. Olha, morreram 220 na queda, 220 inocentes. Eu disse, e quem disse que eles eram inocentes? Não tem ninguém inocente sobre a terra. Ah, morreu um inocente. Não existe ninguém inocente. O ser humano é pecador. Deus é o ser, Senhor, soberano, moral em tudo isso, né? Então, aqui nós vemos o maior milagre, que foi o milagre das muralhas caírem por um exercício de fé. Está tremendo de medo já. Quando o Senhor faz, eles cumprem dessa forma, os outros povos souberam dessa notícia, né? Para não deixar nem as crianças lá. É, Quer dizer, de certa forma, a guerra já estava ganha pelo medo. do medo. O terror do Senhor estava tomando. Inclusive, teve um grupo chamado os Gibeonitas, né? Que eles se vestiram roupas de saco, vieram de longe, não ia ter jeito aí. Enganaram Josué ali, porque o terror do Senhor estava vindo, e eles sabiam dos pecados e da vida que eles levavam naquele contexto. O medo tomou de conta. Aí esse triunfo da fé dos israelitas. Lembra, irmãos, que essa geração que não viram os milagres no Egito, aqueles grandes milagres do Egito, eles viveram no deserto, saíram do deserto para essa terra de Canaã, e foram essas pessoas que triunfaram pela fé, porque confiaram em Deus. E além de confiar em Deus, eles ouviram
a instrução de Josué, aplicaram essa instrução da palavra de Deus, da verdade de Deus, e o triunfo, veio em duas formas. Uma muralha enorme caiu, eles saquearam a cidade, executaram a cidade inteira. Era o que? Eles cumpriram a palavra de Deus. Então, irmãos, fica bem claro que nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos diz. É a instrução dele, é a palavra dele. Olha, irmãos, é isso que mais me assusta. O mundo pecador, nós estamos aqui nessa realidade, mas o Deus moral, soberano, Senhor, ele é santo, separado de tudo isso, e esse universo é a criação dele. Quando o homem chega, peca e peca, a ponto de toda essa mazelas de pecado chega diante dele, ele reage com a sua bendita e santa ira, reivindicando a sua santidade no seu universo moral. Por isso, nós precisamos levar a vida de santidade. Pedro vai falar sobre isso. Então, a conquista de Jericó foi o triunfo do impossível na vida de um povo que não tinha nem treinamento militar no deserto. Este povo aqui eram bem mais armados, o exército bem mais poderoso, mas eles estavam ouvindo o som de que Deus estava vindo. O Senhor estava vindo, né? Já haviam destruído alguns reis. E por último, aqui a gente também conhece bem essa história, que é de todo o muro que caiu. Olha que o muro era bem feito. Tudo caiu, menos o prostíbulo, né? Ai, irmão, palavras chulas hoje, né? Nós vemos que tudo caiu, né? Menos aquele lugar onde tinha aquela fita carmesim. Ali estava toda a família de Raabe, as suas coisas, seus animais, todas as coisas estavam ali, toda a parentela, pai, mãe, primo, talvez avô, todo mundo botou lá dentro lá e disse, olha, aqui, e de repente você vê, tudo caiu e está lá, aquela cidade destruída e aquela parte do muro em pé. Ali tinha fé, tinha fé. Interessante, né, irmãos? Aí nós vemos que esse é o triunfo da nossa fé. E sempre a demonstração dela foi, nós já ouvimos que o Deus de vocês fizeram no Egito. Nós já ouvimos, já a notícia era longa, né? Nós já ouvimos que ele vem destruir os reis além do Jordão, né? E agora já está chegando em nós. Raabe teve essas informações. E o que ela fez? Ela usou. Ela usou as informações. Esse Deus que vem aí, vem conquistando tudo. É interessante, né? É a linguagem de todo mundo, mas nesse lugar, era o lugar onde nós jamais iríamos procurar fé, não era? Talvez lá no palácio, talvez na casa de um pobre, não no prostíbulo. Mas foi lá onde foi encontrado fé. Então, irmão, fica claro onde nós menos esperamos a demonstração de fé. E aqui nós vemos que Raabe, toda a sua família foi salva, tiraram ela lá de dentro, né, do seu lugar do muro, levaram ela para fora do arraial dos judeus, e ela ficou 7 dias. Pela cronologia bíblica, ela casa com um homem chamado Salmão, que é da tribo de Judá, e ela é inserida dentro da genealogia de Jesus Cristo. Né? É interessante, né? Isso fica expresso que Deus é gracioso para com os seres humanos, até aqueles que vivem no mais profundo abismo, até mesmo antes do Novo Testamento. Então, não existe um lugar de abismo, de pecado tão grande que Deus não possa manifestar sua graça, sua bondade e salvar a gente, desde que ali encontre alguém que escute
que manifeste fé, e olha que ela manifestou, botou toda a parentela dentro de casa, todas as coisas dentro de casa, e diz aqui: nós estamos protegidos. Tudo vai cair, mas nada nos atingirá. E essa é a história linda. E, por último, faz aqui um juramento de maldição. Na nossa narrativa, tem um juramento de maldição que ninguém poderia reerguer a cidade de Jericó. Por quê? Porque foi algo amaldiçoado. Tudo que viveu ali, estava ali, era amaldiçoado, contaminado pelo pecado. Teve um homem lá no livro de 1 Reis, chamado Riel. Ele levantou o fundamento da cidade, perdeu o primogênito. Botou as portas da cidade e morreu o marmoço. Então aí encerrou a história. Desistiram. Por quê? Porque tudo ali tinha que ser executado, era oferecido totalmente a Deus. É algo consagrado a Deus. Quanto tempo desde que os espias saíram da casa de Raabe até o fato acontecer? Passaram alguns meses. Por quê? Houve Páscoa, houve o período da circuncisão, que os homens foram circuncidados. Depois, teve, ele acreditou. Olha, nós vemos aqui que houve anteriormente disso, aqui nós vemos que houve a circuncisão dos filhos de Israel. Então, todo aquele acampamento inteiro os mais novos passaram pela circuncisão, uma cirurgia, depois houve a festa da Páscoa. Então, todo aquele ritual demorou algum tempo para que Raabe ficasse lá aguardando a chegada dos salvadores. A fitinha ainda estava lá. Não tire a fita daí. Era a manifestação da fé que ela estava realmente crendo na pessoa de Deus. Como? Que continua, é algo contínuo, é verdade. Boa colocação, é algo continuada na fé verdadeira. Lembrar das três coisas. Nós precisamos o quê? Nos preparar. E a maneira de se preparar para ter uma fé triunfante é necessário a gente ouvir. Foi o caso de Raabe aqui. É necessário também que a gente exercite, que a gente aplique esta fé pelas instruções da palavra, aquilo que nós ouvimos, e não fé na fé, e não crer em algo que não está revelado na Bíblia. Então precisamos crer naquilo que foi revelado. E, consequentemente, nós vemos o triunfo da fé. Tudo desmoronou em volta da cidade, menos a casa de Raabe, juntamente com os seus, sobre o muro de Jericó. É bonito, né? Deus, ele de fato pede de nós fé, que venhamos crer na palavra dele. Tudo que Deus mais quer, irmãos, do Ártima, de vocês, ao ouvirmos a palavra dele, a verdade dele, possamos de fato entender, exercitar, porque é dessa maneira que a nossa fé triunfa. Do contrário, é apenas uma experiência vazia. Nós precisamos entender a Escritura, aplicar essa realidade à nossa vida, exercitar isso, e aí nós veremos o triunfo da nossa fé. Pode vir anos, passar anos e mais anos, mas nós veremos o triunfo e a conclusão do impossível diante dos nossos olhos. Só para concluir, até mesmo a morte, nós morremos na esperança, não é? Pela morte do Senhor Jesus Cristo, morremos, mas no final nós iremos ressuscitar e veremos ainda o triunfo da nossa fé e temos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos cada vez mais darmos crédito à Escritura, à palavra do Senhor. Como precisamos, né? Como precisamos dessa verdade. As irmãs estão encerrando, só abrindo um parênteses, para descrever essa questão aqui
de coisas sacrificadas. Olha, irmãos, essa é uma questão de adoração, viu? Era tudo como se fosse perante Deus, ele estava fazendo juízo. Lembra dos filhos de Eli? Eles, mais à frente, eles vão pegar aquilo que deveria ser oferecido para Deus, no aroma suave, a sua presença no sacrifício, e eles enfiavam aqueles garfos grandes, né? E pegavam antes de ser oferecido ao Senhor e ficavam com a comida, a parte mais gostosa era deles, né? Do churrasco, e Deus executou os filhos. Essa mesma posição foi a posição do diabo. O diabo, quer dizer, o anjo de luz, né? Lucifer, o anjo de brilho, né? O príncipe, o regente do coral no céu, ele dirigiu o coral, e a maneira era transmitir a adoração para Deus, e ele recebeu e ficou para si. Por isso ele pecou. A mesma coisa aqui, que vai seguir. Acã pegou o produto que deveria ser oferecido a Deus. Isso não pode. Um homem lá na frente, Herodes, você viu que ele se achou Deus e aí morreu na hora. A glória que devia ser dada a Deus, ele deu a si mesmo. E queria que a multidão fizesse, aclamasse como Deus. E ele morreu. Então, como diz Isaías, Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, irmãos, eu e vocês, nós precisamos ter essa devoção de crer na palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, e só, consequentemente, futuro, nós veremos o triunfo da nossa fé em Cristo e fé na verdade dele. Vamos orar. Na próxima leitura, da próxima terça-feira, se vocês quiserem ler, os israelitas que saíram derrotados em Ai, que era uma cidadezinha, foram enfrentar um exércitozinho pequeno e saíram correndo. O que aconteceu? Tinha pecado lá, era o problema. Deus age no meio de um povo santo, e é isso que veremos. Vamos orar. Ó Deus santo, Deus maravilhoso, obrigado porque tu nos deste instrução. Temos a instrução da verdade para aprendermos a respeito da nossa fé. Também, Senhor, pela tua graça e bondade, aprendemos que precisamos exercitar a nossa fé para vermos o triunfo da fé naqueles que acreditam de fato na tua palavra. Obrigado, Senhor. Agora nos ajude, Senhor, diariamente a crermos na verdade, a crermos na tua palavra. Esse é o nosso agradecimento, esse é o nosso agradecimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.